E olha, agora vamos continuar falando sobre pandemia, mas sobre outra perspectiva. Segundo a avaliação de especialistas brasileiros, o Brasil está vivendo, assim como os Estados Unidos e a Europa, uma nova onda de contágios da Covid-19. Mas de que maneira a segunda onda do coronavírus pode impactar as empresas? Como se antecipar diante de uma crise? Quem participa do nosso Tom Maior é o consultor empresarial Carlos Moreira e também a nossa parceira do Sistema Sagres de Comunicação, Lívia Bailão. Boa tarde, Lívia. Seja bem-vinda ao nosso Tom Maior. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Carlos. Obrigada por você estar conosco aqui no Tom Maior. Saudar também os nossos ouvintes, telespectadores, internautas. Um final de semana, né, Letícia? Em Tom Maior. Em Tom Maior, e cumprimento também o Carlos Moreira, que é consultor empresarial. E antes de dar meu boa tarde, eu já peço para você virar o seu celular na horizontal para a gente te ver melhor aqui. Muito bem, ficou ótimo. Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo ao Tom Maior. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Carlos, falei aqui um pouquinho sobre essa segunda onda aí de Covid-19, que pode afetar aqui o Brasil nesse final de dezembro, começo de janeiro. E existem muitos motivos para preocupação e cuidado, é o que a gente vem alertando aí ao longo desse ano de 2020. Mas também é importante evitar o desespero, né? De que maneira a segunda onda de Covid-19 pode impactar as empresas? Os empresários têm que estar muito atentos, porque a grande maioria já sofreu um impacto muito forte no seu caixa pela primeira fase da pandemia. E se ele não se estruturou, não focou no planejamento, não se preocupou com a geração de caixa, uma segunda onda pode ser quase que fatal para o empresário. Então, ele tem que olhar muito bem o seu volume de vendas, o seu planejamento estratégico, a sua parte financeira e a geração de caixa, que é o mais importante. Carlos, e isso vale para as empresas e empresários de todo porte, pequenos, médios, grandes, micro. O que tem aí no diferencial que cada um deles pode olhar para a sua realidade e então se organizar, estar atento? Vale para todos, viu? É uma preocupação que desde o Chico Pipoqueiro até o empresário com 1.000 funcionários tem que ter. O que muda é a dimensão da preocupação, mas a preocupação em si é a mesma. Se o Chico Pipoqueiro não estiver preocupado como é que ele vai vender a pipoca dele, ou seja, como é que ele vai gerar receita para o negócio dele, ele vai ter o mesmo problema que uma grande empresa. A diferença é o tamanho dessa dimensão, ou seja, quando você pega uma grande empresa, você está falando de alguns milhões de reais. Quando você pega a figura hipotética do Chico Pipoqueiro, você está falando de alguns milhares de reais. Mas a preocupação com a geração de caixa, com as vendas e com o planejamento é muito importante para qualquer empresa. Carlos, e a chegada da pandemia, falando aí do nosso começo, né, o começo de 2020, ali para março, quando começou, né, a pandemia aqui no Brasil, isso fez com que muitas pessoas despertassem a necessidade de ter um negócio próprio. E aí começou a abrir muitas empresas, né, muitas microempresas, aquele mercadinho mesmo, aquelas atividades ali bem quase informais. E agora, com essa segunda onda, eles vão passar por uma situação também complexa, né? E muitas dessas empresas, quando começou, não teve um planejamento estratégico, só começou, né? Vou criar uma nova renda aqui para a pandemia, para evitar aí essa crise financeira em casa. Como que eles têm que proceder agora com essa segunda onda? Muito boa a sua pergunta. Nós brasileiros temos o hábito de não planejar. Infelizmente, faz parte da nossa cultura. Nós não aprendemos isso nas nossas escolas da formação primária, a atividade e o exercício de planejar. Diferente do japonês, por exemplo, que está na cultura dele o planejamento de longo prazo. Então, nós temos sempre aquela opção de criar um negócio
E vai dar certo, vai dar certo. Aquele otimismo que é o próprio do nosso povo, é um otimismo bom, não é ruim, mas vai dar certo, mas não faz conta, não faz uma previsão de vendas, não procura fazer um exercício básico de planejamento, né, de receita, despesa, resultado, e aí começa a enfrentar dificuldade. O que a gente vê, houve sim um aumento exponencial de criação, de abertura de micro e pequenos empresários, principalmente os MEIs, né, o microempreendedor individual, mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma subida exponencial de empresas tendo problema, porque esse pessoal, eles não conseguem linha de crédito. E quando conseguem linha de crédito, é uma linha muito cara, muito elevada, que acaba, às vezes, inviabilizando o próprio negócio. E com essa segunda onda vindo, vai ser um impacto muito forte nos negócios, e o microempresário que não está preparado vai ter problema. Eu tenho uma teoria, que é a teoria do número 6. O que é a teoria do número 6? Se você tem R$2.000 de despesa fixa no seu negócio mensal, você teria que ter R$12.000 guardado como se isso fosse o zero do seu cheque especial. Se você tivesse um saldo de R$11.000, você estaria R$1.000 hipoteticamente negativo no seu cheque especial. E eu sempre disse isso para os meus clientes. E aqueles clientes que adotaram a teoria do número 6 como uma prática de gestão, passaram pela primeira onda sem ter que tomar remédio para dormir. Então, é muito importante que os pequenos e micros empresários foquem não só nos clientes na geração de caixa, mas em poupança. Ter uma reserva de contingência é fundamental para enfrentar uma segunda onda. Marcos, você está falando aí, eu estou imaginando aqui, eu, como pessoa física, adotar essa regra do número 6, né? Ter aqui uma reserva pessoal, de acordo com as minhas despesas ordinárias, né? Adotar a regra do número 6. Muito bom, vou pensar sobre isso, e quem estiver nos acompanhando, né, pelo rádio, pela TV, também pode começar a olhar para essa questão do número 6. É como se eu tivesse uma folga para caminhar aí 6 meses, caso o pior aconteça, né? Caso a gente zere por completo, né? Muito bom. Eu queria te perguntar uma coisa sobre as medidas adotadas pelo governo federal em relação à desoneração da folha, a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho, redução. Como você vê a utilidade? Foi importante isso para as empresas? Deu uma folga? Ou o governo demorou a responder? Do aspecto prático, de quem vive a realidade empresarial, como você avalia que foi até aqui e o que a gente espera que seja o melhor agora, daqui para frente, com essa segunda onda? O governo brasileiro, ele tem uma máquina muito pesada e naturalmente ele toma decisões muito lentas, né? Sem dúvida nenhuma, a desoneração, o fato de você poder passar impostos para o segundo semestre do ano, isso sim, sem dúvida, gerou caixa para esse pequeno empresário, acabou gerando uma poupança através da geração de caixa, mas ele não pode esquecer que ele ficou com uma dívida no segundo semestre, então ele teve que pagar essa dívida agora recentemente. Seria muito importante, mas muito importante que o governo repetisse isso para que os empresários pudessem ter mais um fôlego até pelo menos julho do ano que vem. Aí eu tenho certeza que isso ajudaria muito as pequenas e as microempresas a terem a água, né, descendo um pouco mais abaixo da linha da boca para poder respirar com um pouco mais de tranquilidade. Seria muito importante. Mas, mais uma vez, né, o governo é muito lento em tomar essas decisões e incrível. O micro, pequeno e médio empresário representa 96% da força de trabalho do Brasil. E o governo não olha com os olhos que deveria olhar para essa força de trabalho. E esse pessoal, tendo trabalho, consome. Consumindo, gera riqueza e o dinheiro gira dentro da economia. É muito natural, o Paulo Guedes sabe disso com muita propriedade, mas não é só o Paulo Guedes que resolve as coisas, né? Tem toda uma máquina para resolver. Carlos, com certeza. Quer fazer mais outra pergunta, Lívia? Pode dar sequência. Não, foi ótimo, é isso mesmo. Ah, sim. Carlos, a minha questão é a seguinte, você citou aí a lentidão do governo e com isso os empresários, microempresários também não podem esperar
tanto esse socorro financeiro aí para 2021. Então, qual que é a sua dica de estratégia para esses empreendedores, esses empresários praticarem aí em 2021 para, como o senhor mesmo disse, abaixar um pouquinho essa água do pescoço, está alcançando pelo menos a boca ali? Olha, a dica é a seguinte, né? Primeira grande dica, não espere acontecer, né? Esteja sempre à frente, sempre olhando para frente. O micro, pequeno e médio empresário que acorda de manhã para jantar à noite, ele está muito com um problema, porque ele faz uma gestão que a gente chama gestão de bombeiro, né? Fica sempre apagando incêndio, ele não consegue enxergar, olhar no horizonte, pelo menos no horizonte 2, 3 meses para frente. Então, a primeira grande dica é: não espere acontecer, olhe para frente e tente desenhar cenários bons, médios e ruins, para que, se tudo for ruim, o que ele deveria fazer para que ele vencesse essa dificuldade. A segunda grande dica com relação ao que você perguntou é: olhe sempre para o caixa. O micro, pequeno e médio empresário tem uma mania de, quando ele vê um determinado volume na conta, ele acha que aquele dinheiro é dele e que ele ficou rico. Não, primeiro, o dinheiro não é dele, o dinheiro é da empresa. Segundo, não misture dinheiro pessoal com dinheiro empresarial. Isso acaba com qualquer negócio. Então, é importante que ele separe bem as contas, privilegie sempre a saúde da empresa, aperte o cinto em casa e siga em frente para que ele não tenha dificuldade. Empresa boa é empresa líquida. E o que é uma empresa líquida? É a empresa que tem dinheiro na conta para pagar as despesas do dia a dia. Então, privilegie sempre você ser líquido, você ter liquidez. Ótimas dicas, né, Lívia? Não, tô achando ótimo. Não sou empresária, não sou do ramo, mas já estou aproveitando muita coisa do que você está falando, viu, Carlos? Para a minha vida pessoal, né? Assim, financeira, de planejamento, né? A gente tem que sempre estar antenados a isso. Agora, Carlos, para esse fim de ano, férias, né? Toda a economia movimentada em torno das férias, das viagens, das praias, ou não, do litoral ou não, né? Mas, enfim, o brasileiro, nós, né, gostamos muito de viajar esse período e é natural que assim seja. Como você vê agora esse setor que é todo estruturado em cima do turismo, e agora com toda essa problemática, toda essa questão da gente ter que ficar mais em casa, alguns se aventuram, alguns vão, né? Outros, a maioria resolve ficar. Como que você vê esse nicho específico do mercado nesse momento tão crucial? A indústria do turismo, como a gente chama, né? Ela foi uma das que foram mais impactadas por conta da primeira onda da pandemia, né? Eles vão ter agora um fôlego, né? Nós brasileiros gostamos muito de curtir esse final de ano, de viajar, de estar em família. Então, isso vai dar um sobrefôlego para a indústria do turismo, mas eles têm que se preocupar com lá na frente. Não vai ter carnaval, não vai ter uma movimentação de carnaval muito forte, ou seja, as datas temáticas futuras serão muito fracas. Então, tudo que ele ganhar, tudo que ele gerar, guarda, poupa, cria uma reserva de contingência que pode ser a questão de vida ou morte da sua empresa lá na frente. Já estamos chegando na nossa reta final aqui, Carlos. Nós sabemos que você também já tem um compromisso aí para o resto da tarde. E eu quero só assim, já arrematando aqui a nossa entrevista, porque podemos simplificar, né, que não é apenas se preparar para a crise, né, mas também encontrar oportunidade de crescer em meio a essas dificuldades todas que nós vivemos em 2020 e que provavelmente vamos viver em 2021, né? Sim, nós temos duas grandes certezas na vida, né? A primeira é que nós vamos morrer um dia, inevitável acontecer. A segunda é que a próxima crise virá. Pode ter certeza que a nossa próxima crise virá. Agora, já me perguntaram, Carlos, mas nem a mãe de Ná poderia prever o Covid, correto? Só que o corredor, aquele que compete e que treina mais, é o cara que consegue fazer
o mesmo percurso no menor tempo possível. Aquele que treina menos gasta mais tempo para percorrer os mesmos 100 metros. Então, o empresário que planeja, que olha para frente, que dedica uma parte do seu tempo em enxergar as oportunidades, onde é que está o mercado está indo para onde? O mercado muda muito rápido, a economia gira a nível mundial. Eu estava falando outro dia para um cliente, falei, escuta, amigo, eu posso comprar esse produto que você está querendo comprar na Coreia, na Índia, em Israel ou no Brasil. Quer dizer, isso há pouco tempo atrás não existia. O mercado muda, então olhe para frente, simule situações, gaste um pouquinho do tempo planejando. Não é gastar tempo à toa olhar para frente, precisa olhar para frente. Esse exercício é contínuo e é fundamental para a saúde da sua empresa. Conversamos com o consultor empresarial Carlos Moreira. Está no carro, está no trânsito e disponibilizou em nos atender aqui no nosso Tom Maior. Muito obrigada, Carlos, e já desejo a você um Feliz Natal e um próspero Ano Novo aí, um 2021, que nós esperamos que seja melhor do que 2020, mesmo ciente aí de que muitas coisas vão acontecer, né? Certamente será melhor. Um Feliz Natal para todos os ouvintes, para vocês também da produção do programa. Um ano novo, um ano de 2021 muito rico em saúde e trabalho. O resto é administrar e fazer gestão e correr atrás, que está tudo certo. Obrigado pela oportunidade e obrigado pela chance, ok? Nós que agradecemos, e você pode acompanhar essa entrevista com o Carlos Moreira. É só acessar o nosso sagresonline.com.br ou então mirando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. A entrevista estará disponível na íntegra para você.